Curiosidade impressionante. A criminalidade no Rio de Janeiro. Uma ferida aberta. O Rio de Janeiro. Uma cidade conhecida mundialmente por suas paisagens, sua música, sua alegria. Mas, por trás das praias, dos morros e dos cartões postais, existe uma realidade muito mais dura. Uma ferida aberta há décadas, que insiste em sangrar. A violência e a criminalidade. Um lugar onde o som dos tiros se mistura com o som do mar. Onde a beleza das paisagens convive com o medo do dia a dia. E onde, há décadas, o Estado e o crime disputam o mesmo território. O que levou o Rio de Janeiro a viver nesse estado permanente de medo? Por que o crime parece se renovar, mesmo com tantas operações policiais? E, mais importante, há saída? Hoje, neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo nesse tema, entendendo as origens, os erros, as consequências e os possíveis caminhos para mudar essa história. Vamos refletir juntos sobre uma pergunta que parece antiga, mas continua urgente. Por que o Rio de Janeiro se tornou refém da violência e o que realmente pode mudar essa realidade? As raízes da violência. A violência no Rio de Janeiro não começou ontem. Ela é o resultado de uma construção social e política que se arrasta há décadas. O Rio sempre foi uma cidade de contrastes. De um lado, o cartão postal, o turismo, o glamour. Do outro, a pobreza, o abandono e a falta de oportunidades. Durante boa parte do século XX, o crescimento desordenado da cidade empurrou milhões de pessoas para as encostas e favelas, sem infraestrutura, sem segurança e sem oportunidades. Enquanto o asfalto crescia com investimentos e serviços, os morros cresciam no abandono. Foi ali, nesse vazio deixado pelo Estado, que o crime encontrou espaço para florescer. O tráfico de drogas e as milícias surgiram como formas paralelas de poder, impondo suas próprias leis, cobrando taxas e até oferecendo uma falsa sensação de segurança. O Estado nunca chegou por completo. E onde o Estado não chega, outros poderes se formam. O que deveria ser responsabilidade do Estado passou a ser controlado por grupos armados. E com o tempo, esses grupos se fortaleceram, infiltrando-se na política, na economia e até nas forças de segurança. Hoje, a fronteira entre o certo e o errado muitas vezes é difusa. E quem sofre com isso é a população, gente simples, trabalhadora, que vive com medo de sair de casa. O domínio do crime organizado. A partir dos anos 1980, o tráfico de drogas encontrou nas favelas do Rio um terreno fértil. Ali estavam milhares de jovens sem perspectivas, sem escola, sem emprego. Para muitos deles, o tráfico parecia a única forma de ascender socialmente. O crime cresceu rápido, armado e organizado. Facções como o Comando Vermelho e o Terceiro Comando passaram a controlar territórios inteiros. Criaram suas próprias regras, sua própria lei. E o Estado, que já era ausente, passou a aparecer apenas em operações policiais, muitas vezes violentas e desorganizadas. Entrava, atirava, saía e o ciclo recomeçava. Com o tempo, o Rio virou um mosaico de territórios dominados, alguns pelo tráfico, outros pelas milícias, grupos formados por policiais e ex-policiais corruptos que diziam combater o crime, mas acabaram se tornando um novo tipo de crime organizado. Hoje, estima-se que as milícias controlem mais áreas no Estado do que o próprio tráfico. E pior, infiltram-se na política, na economia e nas instituições. O resultado? Uma sociedade cercada por dois poderes armados, o crime e a corrupção. O vazio que o Estado deixou. A principal causa da criminalidade no Rio não está apenas nas armas, mas no vazio deixado pelo Estado. Onde não há escola, há o tráfico. Onde não há trabalho, há o aliciamento. Onde não há cultura, há o medo. Enquanto o poder público se ausenta, o crime ocupa. E não apenas com violência, mas com presença. Presença constante, algo que o Estado nunca soube garantir. Nas comunidades,
Os grupos criminosos impõem regras, punem, controlam, e para muitos moradores, convivê-los se torna uma questão de sobrevivência. Essa é a raiz do problema. O crime não domina apenas com armas, domina com ausência e necessidade. O aumento da criminalidade. Nos últimos anos, o Rio tem convivido com índices alarmantes de criminalidade. Homicídios, assaltos, confrontos entre facções e tiroteios em áreas urbanas se tornaram rotina. Mas a pergunta é: por que isso continua aumentando? Uma das principais causas é o fracasso das políticas públicas de segurança. O Estado muitas vezes age apenas de forma reativa, entra nas comunidades com força e sai logo depois. Sem permanência, sem diálogo, sem mudança real. Além disso, a corrupção e a falta de preparo das polícias agravam o problema, minando a confiança da população e tornando cada operação mais perigosa do que a anterior. E não podemos ignorar o sistema prisional, superlotado, violento e dominado por facções. Ali dentro, facções se reorganizam, recrutam e comandam ações do lado de fora. Em vez de recuperar, ele fabrica criminosos mais perigosos e mantém viva a engrenagem da violência. A prisão, que deveria ser o fim do crime, acaba sendo a sua escola. A Operação de 28 de outubro de 2025. No dia 28 de outubro de 2025, o Rio viveu mais um episódio trágico. Uma grande operação policial foi realizada em diversas comunidades da Zona Norte e Oeste, com o objetivo de prender líderes de facções criminosas. O resultado? Dezenas de mortos. De um lado, o governo celebrou a ação como um sucesso, armas apreendidas, mandados cumpridos, áreas retomadas. De outro, moradores relataram cenas de terror, pânico e violência desmedida, casas invadidas, tiros a esmo e corpos no chão. O que precisa mudar? Mas nem tudo está perdido. Apesar de tudo, há esperança. Outras cidades dentro e fora do Brasil já conseguiram mudar realidades parecidas. O Rio de Janeiro ainda pode mudar seu destino se houver coragem e vontade política para isso. Medellín, na Colômbia, era uma das cidades mais violentas do mundo. Com investimento em transporte, cultura e educação nas favelas, reduziu os homicídios em mais de 80% em 2 décadas. São Paulo, aqui mesmo no Brasil, conseguiu reduzir drasticamente as mortes violentas ao longo dos anos 2000 com inteligência policial e políticas sociais integradas. O que esses exemplos mostram é que a violência não é um destino, é uma consequência, e, portanto, pode ser transformada. Mas, para isso, o Rio de Janeiro precisa de continuidade e coragem política. Não adianta mudar o plano a cada governo. É preciso uma política de Estado, não de campanha. Um projeto que una segurança, educação, cultura, saúde e urbanização. Que leve o Estado de volta às comunidades e o crime de volta ao isolamento. As soluções estão ao alcance, mas exigem tempo, investimento e integridade. A primeira medida é simples, mas essencial: colocar a vida em primeiro lugar. É preciso recuperar o território e a confiança. Isso se faz com policiamento de proximidade, treinado e humano. Policiais que conheçam as pessoas, que estejam nas comunidades todos os dias, e não apenas em operações. Rever protocolos de operação, investir em inteligência e punir abusos cometidos por agentes do Estado. Segurança não pode ser sinônimo de morte. Depois, é preciso valorizar as polícias com treinamento adequado, salários justos, controle interno e transparência. Uma polícia valorizada e bem preparada protege melhor. Ao mesmo tempo, o Estado precisa ocupar os territórios com serviços públicos. Não basta entrar com fuzis. É preciso entrar com escolas, postos de saúde, luz, água, transporte e oportunidades. É preciso romper o ciclo de recrutamento, oferecer educação de qualidade, formação profissional e emprego para os jovens. O Estado precisa mostrar que há outro caminho além do crime.
Projetos de educação integral, cultura, esporte e trabalho para jovens são armas muito mais poderosas do que qualquer operação policial, porque quando o jovem tem um futuro, o crime perde um soldado. E, acima de tudo, é preciso combater a corrupção, porque sem integridade institucional, qualquer plano morre antes de nascer. E o sistema prisional? Esse precisa mudar urgentemente. Separar líderes de facções, oferecer educação e trabalho dentro das prisões e garantir que quem sai de lá tenha uma segunda chance é fundamental para quebrar o ciclo da reincidência. Reformar o sistema prisional, acelerar investigações e acabar com a impunidade. Fazer com que o crime realmente tenha consequência. Por fim, o governo precisa de planejamento e continuidade. As ações não podem mudar a cada eleição. A criminalidade não se resolve em um mandato. Ela se resolve em gerações. Um futuro possível. Acabar com a criminalidade talvez seja um sonho distante, mas reduzi-la, controlá-la e impedir que continue destruindo vidas, isso é totalmente possível. O caminho começa quando o Estado volta a estar presente, quando a escola substitui o fuzil, quando o emprego substitui o medo e quando a justiça substitui a vingança. A violência não é uma sentença, é uma consequência. E toda consequência pode ser transformada se as causas forem enfrentadas com seriedade. É preciso algo simples e ao mesmo tempo profundo: presença, compromisso e humanidade. O Estado precisa estar presente, não com medo, mas com propósito. Cada criança que volta a estudar é uma vitória contra o crime. Cada jovem que consegue um emprego é uma derrota para o tráfico. Cada comunidade que se sente protegida e respeitada é um passo rumo a um Rio de Janeiro mais humano. Sim, é possível mudar. Mas a mudança não virá apenas dos governos. Ela precisa da sociedade, das famílias, das igrejas, das escolas, das empresas, de todos nós. A Operação Contenção representa um divisor de águas na segurança pública do Rio de Janeiro, tanto pelo seu alcance tático quanto pelas consequências humanas e políticas. Ela mostrou força operacional e capacidade de enfrentamento do Estado contra o crime organizado, mas também expôs as fragilidades estruturais do modelo atual. Um modelo baseado no confronto, não na presença, na repressão, não na prevenção. Se a operação não for seguida por políticas sociais, urbanas e educacionais permanentes, o resultado pode ser apenas temporário. O Rio de Janeiro precisa de coragem. Coragem para enfrentar o crime, mas também para enfrentar a desigualdade, a corrupção e a indiferença. Coragem para acreditar que a paz é possível e que o futuro pode ser diferente, porque no fim, o que o Rio de Janeiro mais precisa é de esperança. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Deixe aqui o seu comentário. Até o próximo. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e escreva o que você achou, aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Até o próximo!